Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Metanoia, o podcast que vai fazer uma disruptura na sua mente em como você enxerga a saúde e a sua mentalidade. Meu nome é Rômulo, eu sou terapeuta comportamental, aqui do meu lado eu tenho Rodrigo, nutricionista, e hoje para inaugurar o nosso programa 01, a gente está com ela, que eu não vou ler o currículo todo porque a gente não tem tempo hábil para acabar o podcast antes de terminar o currículo, beleza? Eu tô aqui com a Georgiane Vilar, ela que é nutricionista, mestre em ciências, pós-graduada em nutrição ortomolecular biofuncional. Estou falando, não vai dar para ler tudo. Residência em nutrição clínica, pós-graduada em nutrição esportiva funcional. Ela é docente de cursos de graduação e pós-graduação e graduanda em medicina. Então, 2 vezes doutora, eu estou aqui com a Georgiane Vilar. Seja muito bem-vinda. Boa noite ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Que felicidade estar aqui hoje para poder falar sobre saúde, nutrição, qualidade de vida. Eu agradeço muito ao convite e espero que todos que estejam assistindo curtam e possam aprender sobre os pilares da nutrição, do bem-estar, da qualidade de vida e que a gente possa levar isso aí a muitas pessoas, com certeza. E a gente já estava aqui antes de começar com vocês, trocando uma ideia, fazendo uma mesa redonda aqui, que todos 3 aqui são apaixonadíssimos pelo que fazem, apaixonadíssimos pela saúde e pelo bem-estar, né? São 2 titãs da nutrição aqui do Rio de Janeiro. E hoje, para a gente começar, já com aquela pergunta, aqui vai ser 100% o tempo inteiro, tá, galera? Aqui não tem blá, 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 é sem enrolação, a verdade nua e crua. Para te apresentar bonitinho do jeito que eu te apresentei, é fácil porque a gente tem um roteiro, mas agora eu queria perguntar para você. Quem é a Georgiane aos olhos da Georgiane? Sim, bom, então posso dizer que eu me considero uma pessoa resiliente. Acho que essa é a principal palavra. Determinada e resiliente. Eu acredito que as adversidades, elas não conseguem frear tudo aquilo que eu pretendo fazer, todos os meus sonhos. E é claro que para que você possa ser resiliente, ser determinado, você precisa, acima de tudo, ser uma pessoa que tenha muita fé. Então, eu sou uma pessoa que tem muita fé, que eu acredito muito, acredito no universo, acredito nas forças divinas e para que eu possa cumprir a minha missão, o meu papel aqui. Essa é a visão que você tem a seu respeito, né, Georgiane? Mas você sabia que as outras pessoas têm uma visão até um pouco mais ampla? Você consegue ser a Georgiane em um mundo onde as pessoas precisam se adjetivar. Hoje em dia são nutris galácticos, interplanetários, são nutris raivosos, nutrifofos, dengosos. Eles precisam se adjetivar. Sim. Todavia você é a Georgiane. Sim. Uma profissional, uma excelente parceira, cuida muito bem dos seus e, inclusive, os seus te adjetivaram, Georgiane. Toda vez que eu faço um comentário a seu respeito com seus alunos, com seus estagiários, eles falam: quem? A Georgiane? A melhor. Então, para nós, Georgiane, é uma honra ter a Georgiane a melhor aqui nesse bate-papo com a gente. Muito obrigada. Nós ficamos, de fato, eu fico muito lisonjeada e agradecida, porque estar cercada de tantas pessoas com esse carinho, com essa retribuição, isso não tem preço. Então eu fico, de fato, muito agradecida. E de fato eles te amam, tá? Obrigada. E é interessante que você não é, para eles e para muita gente, muitos nutricionistas aqui, principalmente do Rio de Janeiro, você não é encarada como uma concorrente, pelo contrário, você foi uma das responsáveis por hoje eles terem a profissão, terem passado com o canudo na mão, porque teve uma sementinha sua ali, né? E como que você vê hoje essa juventude que entra no mercado agora, que passou por você, como que você enxerga a cara da nutrição como mercado de trabalho para eles hoje? Como que você acha que está sendo abordada a nutrição aqui no Rio de Janeiro, principalmente? Sim, então a gente tem que pensar que existem fases de formação. Então, quando a gente pensa na graduação em nutrição, a graduação em nutrição ela traz uma visão ampla, integrativa, que o profissional nutricionista ele é generalista, acima de tudo, sobre os preceitos da ética, da atuação desse profissional em relação a inúmeros e diversos ciclos da vida. Então, quando a gente pensa na graduação em nutrição, nós pensamos em um profissional generalista e que deve estar sempre apoiado de acordo com os preceitos da ética, conforme o nosso conselho de ética do nutricionista. Então, essa é a visão.
E nós temos também outros cursos que agregam valores, que agregam conhecimentos, cursos de atualizações, pós-graduação. E existe todo um mercado hoje, né, envolvido na formação desses profissionais. Eu acredito que cada profissional, quando ele chega ao mercado de trabalho, ele vai seguir um nicho, e eu falo muito sobre isso, sobre a importância em se determinar um nicho de atuação, e para que você possa seguir, de fato, as suas virtudes enquanto pessoa, enquanto profissional, e até mesmo preservar as suas principais características, porque não adianta você querer ser um profissional seguindo tendências de outros indivíduos, de outros profissionais, se aquilo não lhe cabe. Então, como eu vejo hoje a nutrição, como eu vejo os principais profissionais, e eu tenho muito orgulho de nutricionistas que eu formei ao longo destes 10 anos de docência, eu tenho muito orgulho em ver a evolução, o comprometimento, a ética. Então, isso são valores que eles aprendem desde o início e que a gente sempre espera que isso permaneça ao longo de toda a sua atuação enquanto profissional da saúde. E você teve isso, Georgiane? Eu falo por mim, eu tive excelentes professores que me ajudaram, todavia não tive um direcionamento com relação a um nicho, a uma metodologia de trabalho, e eu vejo que você faz um trabalho muito forte, você tem cursos interdisciplinares, as suas aulas elas são tematizadas nesse ponto de atendimento do consultório, mas você de fato teve isso, você dá aquilo que você tem ou você dá aquilo que você de fato recebeu? É claro, assim, explicar um pouco sobre esse processo na docência, que quando eu comecei a ser docente, eu comecei já na prática. Então, eu já comecei no campo de atuação com esses alunos, com esses acadêmicos. Então, naquele momento, identifiquei quais são as suas principais dificuldades, qual é a dor dele. Então, é um profissional que está indo para o mercado de trabalho, mas do que ele precisa? O que está faltando? O que ele vai fazer quando sair? O que ele vai fazer quando ele sair? Qual é a principal dor dele? Eu fui captando essa dor. E através desse processo de aprendizagem, que eu já fui para o campo de atuação muito cedo, assim que eu me formei, eu identifiquei os principais pontos a serem lapidados, né? E aí eu construí algumas ideias sobre isso. Então, em 2019, bem antes da pandemia, eu comecei a trazer nutricionistas para o meu consultório para realizar mentoria. E eu nunca tinha visto nenhum profissional fazer isso. Nunca, em 2019. Após esse período, vários profissionais foram seguindo essa tendência. Então, o que seria uma mentoria? Seria um auxílio, de fato, mostrar para esse profissional como que ele vai trabalhar. Um plano de ação. Exatamente. Que funcionou para você e que você passa para eles. Exatamente. E hoje, em sala de aula, eu não me atento somente, eu cumpro com o meu cronograma de ementas a serem ministradas durante um semestre, mas eu trago para eles a vivência, eu trago para eles a prática. Olha, na prática é isso que funciona. Eu tô falando a teoria para você, mas na prática é assim que vai acontecer. Contanto que esteja dentro da ética, que é o que você faz, você mostra como que ele vai viver aquilo na realidade, fora do livro, fora da apostila. Exatamente. E o cuidado em buscar informações. Como que ele vai buscar uma informação? Qual é um direcionamento científico, um direcionamento que seja de fato, com evidências, para que ele possa ter a sua formação, o seu estudo, a sua compreensão sobre um determinado assunto. Então, eu trago a prática para eles. Então, a ideia de levá-los a utilizar softwares de nutrição. Hoje, aproximadamente no terceiro ano de faculdade eu já faço isso. Terceiro ano de graduação eu já faço isso. Vamos treinar. Vocês terão clientes. Então, vocês serão paciente nutricionista. Então, vocês irão compreender qual é a necessidade dele e como que você vai agir, como que você vai elaborar um plano alimentar. Então, eles falam que eles amam, né? Primeiramente que eles amam, eles falam, Jô, eu sempre faço uma pergunta, eu sempre falo para eles, vocês estão se sentindo mais nutricionistas agora? Porque o acadêmico, ele precisa de prática, ele tem a prática, ele tem o estágio supervisionado, só que o quanto antes ele começar a ter essa vivência, ele fica mais empolgado em estudar, em praticar, fica mais interessado sobre os estudos, sobre o assunto, sobre a prática, ele se vê na profissão. Então é isso que a gente precisa sempre trazer. Um detalhe importante, Rômulo, que a gente sempre costuma falar sobre isso, sobre a empatia. Ela se posiciona em nenhum momento como concorrente.
Sempre como colega de profissão, por mais que aquele jovem esteja ali iniciando, esteja engatinhando na profissão, você chega, puxa ele para o seu nível, que é um nível altíssimo, diga-se de passagem, e traz ele para o seu nível e mostra, nós somos colegas de profissão. Então, dá para entender que mesmo você, assim como eu, tendo excelentes profissionais por trás da tua formação nutricional, é uma coisa muito mais de empatia, de educação, de princípios, do que propriamente você doar aquilo que você recebeu, então, né? Exatamente, porque eu tenho como um princípio que quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, não adianta... É o professor, né? É a alma da docência. Não adianta você ter o conhecimento técnico científico se você não consegue transmitir, se você não consegue colocar aquele profissional em formação ali ao seu lado. Então isso para mim é uma das principais metas de vida. Excepcional. Tem um ditado dentro do mundo dos negócios que a gente sabe que o líder é um bom líder pelo resultado dos seus liderados. Não adianta você ser muito inteligente, muito capaz, só que se as pessoas que estão ao seu redor elas não são inteligentes ou tão capazes quanto você não é tudo isso que você acha que é, porque você não sabe nem ensinar. E você levantou uma bola aqui, que na hora que eu escrevi a sua apresentação, eu fui fuçar o seu Instagram, claro que eu não sou besta, inclusive quem não segue, já segue ela, porque... a gente estava conversando. Eu sou apaixonado pela nutrição e pelo desenvolvimento humano, então tudo que aparece de nutrição, que vai melhorar minha performance, eu tô lá e tô sempre enchendo o saco do Rodrigo também. E você lá no seu Instagram tem um produto digital que eu estava vendo lá. Então você é apaixonado pelo também do digital. Eu sou o hackerzinho da minha área. Então você é uma infoprodutora. Sim. Eu queria que você falasse um pouco do seu produto, já para fazer um merchan aí também, galera. Já clica no link. Por favor. Black Friday aqui. Anunciei, nem sei se ela quer, mas já tem a Black Friday do produto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é para levantar a bola para uma outra pergunta que eu tenho após isso. Ok. Bom, então pensando na necessidade daquele indivíduo, daquele profissional, eu identifico o que nós temos na atualidade, quais são as dificuldades daquele profissional em formação, o que ele precisa se aprimorar e com base nessa coleta de dados que eu realizo, né, eu elaboro produtos voltados para acadêmicos e também para profissionais nutricionistas, para que ele possa o quê? Se atualizar, estar se aprimorando de acordo com as principais novidades do mercado e também das nossas publicações, né, científicas. Então eu tenho sim alguns produtos que hoje eu realizo através da venda, né? Eu hospedo esses produtos em sites específicos para que possa fazer o gerenciamento e eu faço toda a produção desse conteúdo e divulgação. Entendi. Então a gente vai se encontrar com certeza lá na Hotmart pra gente quando você estourar os primeiros 1 milhão, a gente vai estar lá pra gente trocar uma ideia junto. Mas eu queria aproveitar esse gancho como produtora digital. Você levantou um outro tópico quando você estava falando da parte do docente. A questão de buscar informação no local certo. E eu acho que hoje, pelo menos o meu ver, dentro da área que eu estudo, eu acho que a gente está vivendo num mundo onde o problema não é mais a falta de informação. Pelo contrário, o excesso. E dentro do excesso, a gente tem 2 problemas. Um que você soluciona através das suas mentorias, que é o tanto que eu absorvo e não coloco em prática, que a gente está chegando num problema de obesidade mental e falta de autoconfiança para esse profissional entrar no mercado de trabalho. E o outro problema seria as informações não validadas e não certificadas pela ciência dentro da sua área. Como que você encara isso, o nutricionista que acabou de se formar, vai para o mundo digital e começa a propagar informações que, de repente, elas não estão tão de acordo assim com o que ele foi formado para falar? Qual que é o cuidado que eu devo ter quando eu me formo, tanto para estudar quanto para propagar essa informação? Sim, acho que a primeira coisa nós temos que ter em mente onde buscar uma informação. Então eu sempre falo, buscar informações nos principais guidelines, então nas sociedades. Então se você quer estar atualizado sobre diabetes, você vai buscar a Sociedade Brasileira de Diabetes, Associação Americana de Diabetes, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, as principais diretrizes de prevenção de aterosclerose. Então, temos que ter como principal ponto de partida as sociedades
europeias, americanas e brasileiras. Esse é o principal ponto, tá? A partir daí, você já tem ali uma ideia do que é evidência e o que não é evidência. Ou, de repente, uma fraca evidência, uma fraca recomendação. Então, quando a gente pensa em orientações sobre suplementações, recomendação de aminoácidos, proteínas, ômega 3, etc., qual é a evidência sobre aquilo? Qual o público que iremos aplicar? Quais são as doses estudadas? Qual o tempo? E principalmente quando a gente pensa em pesquisas nas nossas bases, né, de artigos, a gente vai pensar quais são os estudos de melhor qualidade. Então, estudos de meta-análise, estudos randomizados. Então, é isso que eu sempre tento orientar, seguir principalmente esse caminho. Agora, ele fez um curso de atualização, ele vai precisar entender quais foram essas fontes bibliográficas, quais são essas referências. Então, primeiro você parte do total para depois você ter o discernimento do que é correto ou não. Então, isso Mas é esse advento, então, das redes sociais, será que não está poluindo um pouco a mente do próprio acadêmico em si? Como você disse anteriormente, é necessário que ele tenha um conhecimento prático, que ele seja inserido no mercado de trabalho, entendendo todo o funcionamento. Sim. Todavia, eu creio que o academicismo é a base, é o alicerce dele para que gere o funcionamento prático da profissão que ele escolheu, e no caso é a nutrição. E você não acha que essa ação exacerbada das mídias sociais está meio que distorcendo um pouco essa visão do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode? São ações até um pouco antiéticas, ações sempre não fundamentadas. E como você vê a solução para a gente poder estar sanando esses problemas, para a gente poder estar trazendo essa galera que entenda que a prática, sim, ela é necessária, todavia o academicismo, ele é a base e, teoricamente, você também precisa ter um conhecimento mínimo, ao menos. Sim, então, hoje em dia isso é um grande desafio. Então, como iremos resolver essa questão? Através de educação, explicação. Então, isso é um trabalho de formiguinha, sabe? Eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Eles viram e mexem e falam: professora, eu bem vi um vídeo Virou na rede social tal. Virou o novo o grupo da família, né? Que se comer pão, o miolo do pão tem veneno, só pode comer a casca. Acho que são pós-graduados em podcasts. Sim. Então, temos que ter cuidado com as pseudo-notícias, a pseudociência, as fake news. Então, a gente precisa ter embasamento científico. Você é um profissional da saúde, você está realizando um curso de graduação, de pós-graduação, você tem que ter um mínimo de discernimento do que é certo e do que é errado. Então, é um trabalho de formiguinha que eu faço todos os dias. Vamos buscar fontes confiáveis. Você recebeu uma informação, ficou em dúvida? Poxa, eu vou pesquisar sobre. Você recebeu alguma divulgação de um vídeo? Vai pesquisar sobre aquilo, né? Vai, de fato, entender se é real ou não. Até porque vídeo hoje em dia, irmão... Ontem eu vi um vídeo de Jesus brigando com o diabo e ainda veio um urso e eu recebi isso no meu WhatsApp. Olha aí, ó, Jesus voltou. Falei, gente, pelo amor de Deus, olha a logo aqui do Sora rodando. Isso aí é IA, entendeu, gente? Pelo amor de Deus. E hoje em dia está cada vez mais complexo por conta, né, desse crescimento da inteligência artificial. Então, na manipulação de imagens, de vozes, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que a principal questão é ser crítico, né? Você tem que ser crítico e ter um embasamento para, de fato, corroborar aquilo ali. Você vê como um problema o crescimento das IAs? Com relação à nossa profissão, deixa eu ser um pouco mais preciso na minha pergunta. Se você vê que em dado momento talvez elas possam substituir o nosso trabalho, a prática do dia a dia de consultório, você e o seu paciente, ele vai deixar de ir até você porque ele tem acesso a uma inteligência artificial que vai entregar tudo para ele. O que a gente precisa de fato, assim, a gente tem que entender que a inteligência artificial ela é algo para nos apoiar. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Uma das, né? Uma das. Então, a gente pode utilizar a inteligência artificial com inteligência, né? Principalmente. Pensando que não que chegue a esse ponto de substituição, porque a gente vai ter, ao longo de todo esse caminho, dessa evolução de regulamentações, de determinações. Agora, recentemente eu vi uma notícia que a nossa principal fonte de pesquisa da inteligência artificial não poderá mais realizar resoluções e recomendações sobre saúde.
Na China já não pode, né? Não poderá mais emitir laudos sobre um exame ou algo que você pergunte sobre saúde, sobre medicina. Eu mesmo já peguei o meu exame e já mandei pro GPT para ele ver se eu tava com alguma coisa. Tava tudo bem, Então, graças a Deus. agora não poderá mais. Então, ao longo desse processo, nós teremos aí algumas regulamentações para que, né, de fato, isso não comprometa toda a questão da conduta profissional, que é tão importante. São problemas multifatoriais, Exatamente. né? É onde a gente entra mais ou menos com a obesidade. É um problema multifatorial. Sim. Eu tenho uma análise da obesidade através de uma questão fisiológica, o Rômulo tem uma análise da obesidade através de uma questão comportamental. E como é multifatorial, a gente não pode limitar a uma calculadora, parecer, né, como se fosse uma informação para uma massa, para o geral, é para o indivíduo. E para a gente pegar esse ganchozinho aqui, obesidade. Vamos falar um pouquinho de nutrição. Vamos embora. Bom, hoje em dia sabemos que a obesidade no mundo e no Brasil, ela é uma condição que nós precisamos de fato de intervenções, né? De intervenções que sejam assertivas, de intervenções que possam ser viáveis e que a gente consiga, através do controle da obesidade, prevenir inúmeras doenças. Então, hoje em dia, a obesidade ela é um grande problema mundial e que o mundo conversa sobre isso, né? Então, as diretrizes, a gente tem, né, recentemente, nós tivemos publicações de sociedades como a BESO, sobre diretrizes do tratamento da obesidade. A gente vai pensar, qual será o tratamento da obesidade? Como que ocorre o tratamento da obesidade? Né? Então, é uma grande pergunta que a gente se faz. Sabendo que é multifatorial e que esse indivíduo ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, será que você interferir apenas num eixo, vamos trazer aqui um eixo medicamentoso, você inibir o apetite desse indivíduo, essa vai ser a solução para a obesidade dele? Se for para sempre ele quiser morrer de outra coisa, tá tudo bem. Não é? Não tem como. Então, nós precisamos entender que há indicações, certo? Há situações inúmeras que o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico, eles devem andar juntos. Uma cirurgia também. Exatamente, eles devem andar juntos. E a obesidade, ela é uma doença crônica. Tá? Sim. Ela é uma doença crônica que ela precisa ser tratada para o resto da vida. Então, é um indivíduo que vai precisar de mudanças comportamentais, vai precisar de ajustes metabólicos, então ajustes, e constantes, né? E com constantes, cada forma do corpo acompanhamento, exatamente. E até mesmo mudança, né? De toda a sua rotina. É um estilo de vida que muda, né? Porque o estilo de vida que ele tinha foi o que botou ele lá. E aí, quando a gente vai mudar o comportamento, vai mudar a rotina alimentar, vai mudar a rotina de atividade física, ele tem um novo estilo de vida. E acredito que você vai entrar nesse ponto que a gente estava conversando. Quando você faz alguma intervenção, por exemplo, eu sou muito da era que começou a cirurgia bariátrica. Eu sempre fui obeso, minha família inteira era muito gordinha. E eu nunca me vi fazendo, porque eu já tinha amigos que fizeram muito jovens e passavam 2, 3 anos, eles estavam piores. Eu tenho até um caso para contar aqui, que eu não vou falar nomes, mas a gente tinha uma brincadeira no colégio, que a gente saía do colégio para Parmê, e a gente tinha uma competição só gordo. Eu posso falar de gordo, tá, gente? Tem que comer uma chatinha. Eu tenho local de fala. A gente ia para Parmê e fazia essa competição. Eu comia 34, 35 fatias de pizza, era divertido pra gente. E tinha um amigo que ele tinha feito a cirurgia, ele já não tinha capacidade, né, de volume para acompanhar a gente, só que ele comia até dar vontade de vomitar, vomitava, voltava e comia. E pra gente conseguir entender o quanto, se você vai pegar só num sintoma, só na cirurgia e não vai tratar da questão do estilo de vida em si, como que a gente tem esse monte de relatos que a gente tem hoje de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e não só voltaram ao peso, como acabaram tendo algumas outras alterações metabólicas, algumas outras alterações na saúde por conta dessa intervenção unilateral. Sim. E hoje a gente pensa, hoje nós temos muita informação sobre isso, né? Sabemos que existem inúmeros fatores, até mesmo fatores hormonais, fatores relacionados a neurotransmissores. O próprio tecido adiposo, ele é um tecido endócrino, então ele é um tecido que ele vai liberar para a corrente sanguínea inúmeras adipocinas, né?
Então ele vai aumentar ali a proporção de leptina, então esse indivíduo vai entrar em um estado de hiperleptinemia, que ele não consegue mais controlar a sua ingestão alimentar, o gasto energético fica muito reduzido. Então, inúmeros fatores, hoje a gente já consegue compreender melhor isso. E aí você consegue traçar ali uma conduta muito mais assertiva e plausível, que o indivíduo consiga, de fato, conseguir exercer, né? E nessa conduta, Georgiane, quando você faz uma análise do seu paciente, nessa conduta, como a gente consegue, eu queria a sua visão, uma observação sua com a utilização de fármacos. Direcionar mesmo a sua opinião sobre o Mounjaro. Como você entende a funcionalidade, a aplicabilidade dele em uma conduta, em um problema que é multifatorial? Vamos falar do elefante branco na sala. É isso aí. Bom, então vamos aqui deixar claro algumas questões, né, fundamentais. Quando nós pensamos em análogos, né, hormonais, análogos de GLP-1, agora o análogo de GIP, hoje nós temos drogas mais recentes, que são os antagonistas de receptores de GLP-1. Nosso corpo já produz, nosso intestino produz GLP-1. Só que a gente sabe que no indivíduo obeso, essas comunicações, né, estão alteradas. E qual a indicação de fato da utilização desses fármacos para o emagrecimento? Então nós temos duas indicações clássicas. Primeiro, eles foram estudados em indivíduos diabéticos. Então foi criado para indivíduos com diabetes, certo? Tipo 2 principalmente. E em relação ao advento da obesidade aumentando o risco de diabetes, nós também temos estudos comprovando a eficácia dos análogos de GLP-1 no controle da obesidade. Então, se você é um indivíduo que emagrece, perde peso, reduz percentual de gordura, você vai melhorar, né, ali relações metabólicas, você melhora resistência à insulina, você vai melhorar prevenção, né, no caso, você vai trazer prevenção cardiovascular, prevenção de doenças relacionadas de câncer, doenças renais, doenças cerebrovasculares. Então, só pra gente reunir essas informações, diabéticos e obesos, essas são as indicações. E o cara que viu a amiguinha tomando, tem o cara que consegue trazer de uma farmácia e toma por conta própria. Como que você acha que vai ser a repercussão disso a longo prazo, até médio prazo, vamos dizer assim? O que você acha que pode acontecer com uma pessoa que faz uso indiscriminado para fins estéticos apenas? Sim, é o que nós estamos até vendo, né, de forma muito, muito, muito crescente. Fugindo dessas principais recomendações, que é de prescrição médica, inclusive, né? Ele precisa de um acompanhamento médico, ele precisa realizar exames laboratoriais para identificar se tem alguma alteração importante, porque a gente sabe que o uso indiscriminado, ele causa efeitos colaterais, tá? Então, os efeitos colaterais, um dos mais raros, mas um dos mais citados nos artigos, a gente tem, por exemplo, a pancreatite, tá? Então, a gente precisa ter em mente que se o indivíduo faz uso de medicações e que ele não tem indicação para aquilo, ele corre risco de saúde. Fala ali naquela câmera ali, ó. Fala aqui no Rio de Janeiro não tem, mas em Goiânia tem uma galera que fala, não vou no nutricionista, não vou no médico, não quero fazer dieta, eu vou tomar minha cerveja mesmo e eu tomo 2 canetadas e no final do ano eu vou pra praia de biquíni de lacinho. Fala naquela câmera pra essa menina o que é uma pancreatite, para ver se pelo menos ela sabe o que ela está fazendo da vida dela. Fala. Sabemos que a pancreatite ela é uma condição de início súbito e que ela vai causar o quê? Vai causar complicações relacionadas a uma inflamação do pâncreas e que também pode se repercutir de forma sistêmica, aumentando aí as chances, né, de mortalidade, inclusive. Então, é uma condição muito séria, muito grave. A gente precisa ter cuidado. Mais séria ainda, você falou sobre ética. A gente estava batendo um papo sobre isso, sobre ética de trabalho, que em dado momento a gente às vezes tem que passar por cima da nossa ética de trabalho porque você tem um certo envolvimento com o seu paciente e você está vendo que ele está fazendo de forma indevida, que ele está indo para um abismo. E como que você intercederia dessa forma? Eu vou falar por mim, eu encho de aspas essa palavra aqui, eu sou antiético e eu falo, não, tá errado, não acho interessante você fazer dessa forma. Você em dado momento teve que fazer essa intervenção em prol da saúde do seu paciente?
Então, em algumas vezes, o que eu percebi? Primeira coisa que eu pergunto, quem prescreveu? Você tem prescrição médica? Ah, não. Geralmente não tem. Eu consegui por conta própria e eu explico os riscos. Vamos lá. Você está fazendo a utilização de uma medicação que você não tem indicação. Você tem inúmeros efeitos colaterais. Você não consegue ingerir a quantidade de macronutrientes que o seu corpo precisa. Então a gente começa a entrar em uma condição que vai te levar para um outro caminho, que pode te levar para a sarcopenia. Por que vai te levar à sarcopenia? Porque você não consegue ter uma ingestão adequada de calorias, de proteínas, para manter o funcionamento do seu músculo esquelético. Tu entende que você fala de macronutrientes, proteína, você entende que hoje existe uma banalização e até uma apropriação indébita desses termos? Porque a galera fala sobre bater macros, bater proteína, cálculo, né? Sem entender de fato a real necessidade disso no organismo do ser humano, usando um análogo, como é importante a ingestão de proteína de forma correta e também do carboidrato, esse equilíbrio entre macros. Você entende que existe hoje uma banalização da nomenclatura que é trazida para o nosso meio de uma forma banal e usando de uma forma aleatória? Sim. Primeiramente, nós não ingerimos macronutrientes, a gente ingere alimentos. Alimentos. Então, o alimento ele é composto por uma matriz química. Muito bom ouvir isso, cara. Por uma matriz química complexa. Então, quando você consome batata, você não está consumindo só carboidrato, você está consumindo fibras, água, minerais, vitaminas, certo? E a pessoa só pega também no macro, né? Eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar por mim, porque eu inclusive, eu acho... como eu não tenho ninguém para me caçar, eu falo mesmo. Eu acho que um dos motivos de estar tudo tão banalizado foi a moda fit, que veio muito forte, esse hype do fit. Inclusive, gente, pelo amor de Deus, eu não gosto de treinar, deixa minha academia em paz, para de seguir blogueiro, vai para casa. E aí ficou muito estourado todo mundo querer crescer no mundo fit, saber tudo do mundo fit, fazer consultoria no mundo fit, ser atleta. E aí todo mundo agora bate macro, todo mundo, não, isso aqui tem 30 gramas de proteína, não, eu vou comer 100 gramas de proteína no meu almoço. Como, querido? Não, frango. Não, calma, vamos lá, devagar com a dor. E você levantou uma bola para mim agora, que foi uma dor minha no início, porque quando obeso, eu fiz uso de remédio tarjas pretas, sibutramina, mais especificamente falando, eu tinha meus 15 anos de idade. Na época não era tão fácil como é hoje, mas já era possível você conseguir comprar sem uma prescrição médica. E quando eu fui estudar isso, que eu te falei que eu iniciei uma formação em nutrição mais na frente, eu entendi a questão da sarcopenia e como é uma troca burra você fazer, emagreci 20 quilos com déficit calórico e depois eu engordei o mesmo peso. Não, porque para você perder, você jogou massa magra fora e na hora de recuperar, você não recuperou a massa magra. Como é um pouco disso no mundo mais técnico, porque eu não quero chamar ninguém de burro ao vivo. A gente tem que pensar que emagrecer não é perder peso, a primeira coisa, né? Emagrecer é perder gordura, você conseguir fazer com que o seu corpo utilize essa gordura, essa reserva energética como fonte de energia. Então, emagrecer é o quê? É você reduzir o seu percentual de gordura. E para que você possa reduzir o seu percentual de gordura, você precisa de quê? Você precisa de exercícios, né? Voltados para isso, exercícios de força, para que você possa garantir o quê? Você possa garantir um trabalho, né, muito mais direcionado para a sua musculatura esquelética, aumentar a contribuição de músculo esquelético. Por quê? Porque o músculo é o nosso tecido ativo, é ele que vai queimar calorias quando a gente estiver em repouso. Então, quando a gente quer emagrecer, a gente tem que pensar que é um processo lento, é um processo que precisa de disciplina, que precisa ter um treinamento adequado e que a gente precisa de ajustes de macronutrientes, um ajuste alimentar que vai ser programado de acordo com as suas individualidades, né? E, claro, pelo nutricionista, sem sombra de dúvida. Você entende que a questão dessa exacerbação da estética atrapalha um pouco o lado do profissional da nutrição, quando o cerne da questão deveria ser a saúde? Sim, eu acho que todo exagero ele vai trazer consequências, né? A gente tem que utilizar a estética ao nosso favor. Nós temos que ter
a estética ao nosso lado, né? Então, quando você recebe um indivíduo no seu consultório, ele fala, eu quero ficar igual essa daqui, né? Chega com o celular e fala, eu quero ficar igual a ela, eu quero essa barriga tanquinho, eu quero hipertrofiar desse jeito. Você tem que entender que cada indivíduo tem ali uma composição corporal, tem um biotipo específico. Tem biotipo que não vai comportar. Exatamente, somos diferentes. Então a gente tem que parar um pouco e pensar no que é viável, no que de fato vai trazer saúde, né? Sem comprometer aí outros sistemas. Você tem alguma coisa para falar mentalmente sobre isso, Rômulo? Porque eu acredito que seja mais um distúrbio, uma distorção de imagem do que propriamente uma necessidade. Exatamente. Eu, até muito pouco tempo atrás, antes de eu começar a trabalhar na área, eu tinha uma distorção da minha imagem que se eu ganhava 1 ou 2 quilos, eu começava a me enxergar com o mesmo peso, com a obesidade que eu tinha na minha adolescência. E isso me fez tomar atitudes não muito inteligentes muitas vezes. Eu era muito rígido comigo mesmo. A alimentação era um castigo e eu sofria muito na minha área emocional até eu identificar, né? Para conseguir fazer, porque a gente sabe que precisa sim da disciplina, precisa da força de vontade. Só que a força de vontade e a disciplina, elas são limitadas. Exatamente. Se você não entende o que está por trás, a gente vai falando de compulsão agora. Uma compulsão, ela é uma ferida emocional que está aberta e você está tentando equilibrar o seu sistema cerebral ali com os neurotransmissores e neurohormônios ali. E aí você ensinou para o seu corpo lá atrás que era com comida que você fazia esse equilíbrio. E se você não vai atrás disso para você conseguir equilibrar de outra forma ou curar essa ferida emocional, você vai ser sempre refém de alguma compulsão. E a maioria, por conta da facilidade, é uma compulsão alimentar. Então, durante muitos anos, mesmo magro, mesmo quando eu fui atleta, eu tinha o trabalho de ter que estar sempre cuidando da minha compulsão alimentar, porque dentro da minha mente ainda tinham as minhas feridas emocionais que eu tentava tapar com a comida. Sim. E como que é a sua visão para essa questão hoje da pessoa que olha só para o sintoma e não olha para a doença em si? Assim, eu tive uma experiência assim que durante a minha residência no Hospital Universitário Pedro Ernesto, trabalhei com adolescentes e trabalhei durante 2 anos com transtornos alimentares. Então, eu tive a oportunidade em conhecer essas questões voltadas para anorexia nervosa, bulimia, o transtorno de compulsão alimentar, que é muito mais prevalente entre as mulheres, sem sombra de dúvida. E aí a gente precisa, foi o que você falou, qual é a origem? Qual é o gatilho? O que está por trás disso? Então, com a nutrição, o que a gente faz? A gente vai desmistificar. Olha, o alimento ele não é o seu vilão, tá? O carboidrato ele não é o vilão da sua alimentação. O que você precisa é de equilíbrio. O que você precisa é tentar equilibrar os pratinhos, fazer boas escolhas, tentar ser, né, ali o mais ativo possível. Então, dentro da nutrição, quando a gente identifica o indivíduo que tem essa questão, essa necessidade de dopamina, né, porque a compulsão alimentar ela está muito relacionada ao centro compensatório de dopamina. Dopamina barata na maioria das vezes. Exatamente. Não só o alimento, mas as redes sociais. Pornografia, álcool, drogas. Os próprios jogos, né, que estão chegando agora, tigrinho, roleta, essa foguete. Necessidade de dopamina rápida, né? Então a gente precisa entender que precisamos de apoio de outros profissionais, precisamos de apoio multidisciplinar e interdisciplinar, para que essa pessoa ela tenha de fato aí um acompanhamento adequado. Então, nesse momento entraria o fármaco, talvez com a prescrição médica, o Mounjaro, porque é compreensível que algumas pessoas sim podem ter. Eu acho que é até um pouco forte a palavra, mas de fato existe uma compulsão alimentar. Então, se essa pessoa tem uma compulsão alimentar, provavelmente ela tem alguma comorbidade relacionada a isso. E como é que a gente vai tentar manter o equilíbrio se aquele problema ele já pode estar em certo estágio mais avançado? Então você entende que nesse momento, como essa equipe multidisciplinar, se faz necessária a intervenção de um fármaco para que possa contribuir nesse trabalho? Então, acredito que desde que ele tenha indicação, sim, tá? Desde que ele tenha indicação da utilização desse fármaco, que ele não tenha nenhuma outra contraindicação, por exemplo, histórico de câncer de tireoide. Então, tem que ser um histórico de câncer de tireoide, ele não pode fazer uso dos análogos de GLP-1, né? Então, existem algumas drogas, como a semaglutida, agora tirzepatida, que é um pouco mais evoluída em relação a isso. Então, sim.
quando a gente pensa nesses análogos, o que o indivíduo ele vai ter de benefícios, né? Ali no primeiro momento? Ele vai ter um retardo do seu esvaziamento gástrico. Então, o retardo do esvaziamento gástrico faz com que ele vai fazer uma ingestão de uma porção menor de alimentos. Vai ficar mais tempo saciado. Ele vai ficar muito mais tempo saciado. Só que, aí vem outra questão. O que ele está se alimentando? Qual a qualidade dessa refeição? Então é isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado também. Por quê? Não adianta ele ficar em um determinado momento muito saciado, emagreceu, perdeu 10, 15, 20 quilos, mas ele não aprendeu a comer. É o que a gente vê, né? A busca por algo muito mais palatável, para que não... A saciedade, ela vai de uma quantidade muito pouca, em detrimento desse retardo. Então, ele busca algo muito mais palatável. Ele não busca a contemplação dos alimentos de uma forma total, como os macros, uma proteína, o carboidrato. Então, você entende que quando se tem a intervenção de um profissional e uma equipe multidisciplinar, talvez seja válido, não. É válido a utilização. É válido. E os estudos já mostram isso. Os estudos internacionais, eu acabei de voltar de um congresso agora, e um trabalho que foi apresentado em Veneza, e que, de fato, as drogas, os fármacos, eles trazem quais benefícios? Perda de peso, então a efetividade na perda de peso e efetividade na prevenção de doenças cardiovasculares. Então a gente tem muito ganho, tá? De uma forma e a longo prazo, sim, com certeza. Eu tô tendo um certo problema e talvez seja um problema que você tem também, a conscientização. Hoje eu vejo, você deu para nós aqui uma aula, nos ensinou de uma forma simples e objetiva o funcionamento deles. Todavia, eu vejo uma pompa muito grande na apresentação do próprio produto e que a gente acaba não conseguindo levar de uma forma mais simplória para o nosso paciente e trazer de forma que ele entenda os benefícios e os possíveis malefícios. Sim. Como é que você tem transitado nessa área? Eu tô até pagando uma consultoria aqui agora com ela, que eu vou aprender, porque tá muito complicado para que você leve de uma forma simples para o interlocutor o problema que aquilo pode gerar usando de forma indevida. Sim. O que a gente tem que sempre esclarecer é que existe prazo, existe um tempo de uso. Ele não vai usar esse fármaco, essa droga para sempre. Ele não vai passar a vida inteira dele utilizando um análogo de GLP-1. Então tem data para começar e tem data para acabar. E quando for realizada essa pausa? E aí? O que vai sobrar, né? Qual vai ser a experiência que ele teve? Quais serão as escolhas que ele terá dali para frente para que ele possa manter a sua perda de peso, para que ele possa manter a sua saúde. E entram outras questões também relacionadas a isso, que são as deficiências nutricionais, as deficiências de micronutrientes. A gente vai ter deficiências principalmente de zinco, ferro, vitamina B12, né, que são atribuídos ali a alimentos como carnes, né, vegetais, fibras, cereais. A gente precisa também ficar de olho nessas inadequações nutricionais também. Mas eles compram É isso que eu ia falar. E os imediatistas que vão na farmácia já volta com o cálcio, com o ômega 3, com o magnésio, achando que a nutrição não é importante. Eu vejo muito isso no mundo do esporte, né? Hoje eu tento manter ainda um ritmo de atleta e eu vejo muita galera focado no arroz e no frango. Sim. E, eu não gosto de salada, eu fico pensando, irmão, tu não é mais criança, tu não tem que gostar, velho, tu tem que comer. Mas eu tomo multivitamínico. Como que você enxerga isso no ponto de vista como profissional da saúde, as pessoas tentando resolver tudo com fármaco? A gente consegue resolver isso com educação nutricional, acho que essa é a palavrinha, né? Quando a gente deixa de consumir frutas, legumes e verduras, você não está somente reduzindo a sua ingestão de vitaminas e minerais, você também está deixando de ingerir fibras. Então esse é um ponto importante, porque as fibras elas são fundamentais para a manutenção de quê? Da sua microbiota intestinal. É importante para você manter um pH intestinal adequado, para que você possa realizar uma seleção de bactérias boas, as bactérias benéficas, principalmente lactobacilos e bifidobactérias. Então, quando você consome vegetais, frutas, legumes e verduras e fibras, você mantém um ambiente saudável intestinal. E esse ambiente intestinal saudável, ele vai contribuir para a saúde de todo o seu organismo. Porque a gente tem o eixo intestino-cérebro, temos eixos importantes para a produção de neurotransmissores, para a produção de vitaminas. Então, muitas vitaminas do complexo B e vitamina K são produzidas no nosso intestino. Então, gente, não consumir vegetais
você vai ter outras questões implicadas, tá? E o uso do polivitamínico, ele não vai suprir essa necessidade. Por quê? Primeiro que os polivitamínicos, eles têm uma biodisponibilidade muito reduzida. Então, a biodisponibilidade com que esse nutriente chega até o seu tecido... O que está no rótulo não é o que vai chegar na célula. Exatamente. E ponto. E ponto, exatamente. Você que tem o paladar infantil, exatamente, dorme com essa bomba. Eu queria voltar num ponto que você falou ainda há pouco, sobre a questão dos 2 anos que você trabalhou com os transtornos alimentares. É uma área que eu tenho estudado muito forte agora pela questão do transbordo de uma área para outra, quando a gente tenta agir de uma maneira de mascarar esse transtorno. Por exemplo, eu tinha compulsão alimentar por questões emocionais. Identifiquei quais eram as questões e fui tratar para que esse transtorno acabasse ali, eu conseguisse ter um bom relacionamento com a comida por conta do relacionamento que eu resolvi dentro de mim. Muitas pessoas, quando elas fazem intervenções e não tratam, vamos usar o Monjaro, por exemplo, ela vai parar de ter a vontade de comer por conta da inibição do apetite. Sim. E ela vai... A fome, a compulsão, ela vai ser cancelada pela falta do apetite. Sim. Só que aquela dor emocional que fez ela ir buscar o chocolate, aquela compulsão que ela tem porque ela teve um problema no trabalho ou porque ela brigou com o esposo, ela não vai ser tratada. O desequilíbrio dos neurotransmissores, eles estão lá. E aí, a gente sabe que ela pode acabar transcendendo isso para uma outra área da vida, que foi o que a gente comentou. Muitas pessoas vão acabar ficando viciadas em pornografia, muitas pessoas vão buscar o álcool, algumas vão procurar até outras drogas. A gente sabe que existe muito Vevance, que a galera tem usado bastante para performar melhor na área neurológica. E como que você vê, como profissional que já lidou com pessoas com os transtornos alimentares, como que pode ser uma ajuda, né? O Monjaro junto com essa questão da cura da compulsão alimentar, do tratamento da compulsão alimentar por feridas emocionais? Então, primeira coisa, psicoterapia. Beleza. Precisamos de um apoio psicológico, precisa de acompanhamento. Perfeito. A parte nutricional a gente vai conseguir manejar, certo? Então, os ajustes, o que de fato é mais palatável, de acordo com a rotina desse paciente, de acordo com as suas preferências. A gente vai ajustar isso no planejamento alimentar. Agora, questões emocionais, a gente precisa de fato de apoio psicológico. Cara, é muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir isso de você, porque eu entendo que a gente não pode negligenciar as coisas que estão à nossa frente. Todavia, você entender sobre um assunto não te capacita a cuidar do mesmo. Exatamente. Então, você delegar essa autoridade a quem tem de direito, que é o psicólogo, que é o psiquiatra, que é o médico, nós como nutricionistas tratarmos do alimento, educador físico tratar da estética ou da forma física, no caso da atividade física. Esse trabalho em conjunto é interessante e é muito bom ouvir de uma profissional de tão alto gabarito que tem um pensamento tão congruente, assim, tão em ligação. É muito bom ouvir isso, porque fortalece mais ainda a ideia de que a gente precisa observar quem está à nossa volta e ver que somos amigos de profissão. Sim. Nós não estamos batalhando por um lugar ao sol. Nós estamos lutando em prol do nosso paciente, da saúde dele. Exatamente, porque é ele que importa, a saúde dele que importa. Então a gente precisa ter parcerias, né? Parcerias com bons profissionais para que a gente possa... Já identifiquei várias vezes ao longo dos meus atendimentos, olha, você precisa de um apoio psicológico. Na nutrição a gente já chegou no nosso limite. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Era o caso que a gente estava conversando mais cedo no seu consultório. E eu queria, pra gente pegar mais um gancho do Monjaro que tá em alta e vai dar audiência. Monjaro, né? Irmão, tem que botar corte. Tem que ter audiência, Monjaro, né? pô. Tem que ter audiência. Hoje, Monjaro. Até perdi o fio da meada aí, tá vendo? Tá vendo aí? Fala pra caramba. Como que você vê a questão a gente falou do ChatGPT, do medo dos profissionais perderem, e não é só na área da nutrição, tem diversas profissões que o cara tem medo de perder o emprego pro ChatGPT, e para mim o cara que vai perder para uma inteligência artificial é só porque não sabe usar a inteligência artificial. Mas e o medo,
acompanho muita coisa da nutrição, como eu te falei, é uma paixão. Então, eu vi 2 polos já. A galera que, tipo assim, não, o Monjaro é nosso amigo. E outra que já chega demonizando. E eu quero ver quando eu não tiver mais dinheiro para comprar. Eu quero ver o que vai fazer da vida. Como que você vê esse profissional que hoje ele morre de medo de perder o paciente dele para o Monjaro? Pelo contrário, você tem que identificar, primeiro, o que esse paciente pode ter de alterações e como que eu vou auxiliá-lo. Então, se você compreende como que o fármaco atua, quais são os efeitos colaterais que ele traz, você consegue trazer esse paciente junto de você. Olha, você está perdendo massa magra. Vamos realizar uma avaliação corporal? Vamos identificar quanto que está o seu percentual de massa magra, sua hidratação, os exames bioquímicos, as alterações laboratoriais. Então, a gente precisa ter em mente do que esse paciente pode ter de complicações para que você possa ajudá-lo. Então, a gente não pode brigar com o fármaco. Não tem como brigar com a indústria farmacêutica. É impossível. Se conseguisse, ia assumir. Exatamente. Eu sou um profissional da saúde. Eu tenho que trazer esse paciente junto de mim, entender o que ele precisa, entender suas necessidades e traçar um plano de auxílio para que ele possa o quê? Ter um emagrecimento definitivo, saudável, né? E sem efeitos aí tão adversos. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de emagrecimento como um todo, né? Não só como estética, né? Exatamente. Que é o ponto que a gente está batendo bastante aqui, que é para entender que a gente está falando de saúde. Eu acho que a estética ela é refletida na saúde, né? E com relação à estética e saúde, a gente precisa polemizar um pouquinho, como o Rômulo disse, que a gente precisa fazer alguns cortes, sabe? As pessoas precisam conhecer a Georgiane. E como você vê a questão do profissional da área da saúde, que ele não reflete essa saúde? Eu entendo que não é ausência de conhecimento, de fato. Talvez existem uma série de outros problemas em volta, mas como você, a Georgiane, você consegue enxergar isso? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender que cada indivíduo é um indivíduo. Cada um tem as suas particularidades, seus anseios, as suas metas. Então, entender esse indivíduo que é um profissional da saúde, mas que não se encontra saudável, porque ter saúde ele é um conceito muito amplo, né? A gente não está falando só do nutricionista que está gordo. Nutricionista que está gordo e do que está saudável. Não, é um conceito. Até porque o cara pode estar mais gordo que eu e... Isso aí, ter saúde é um Exatamente. Ter saúde não significa não ter doença. Exato. E nem tá magrinho, bonitinho, igual o bonequinho do He-Man. Sempre quis ser igual. Então, se você olha para a estética e você acha que aquela pessoa está saudável, você já está tendo um pré-conceito sobre aquele indivíduo. Ou o indivíduo que de repente está com sobrepeso, uma obesidade, você acha que ele não está saudável, que ele está doente. Que ele está doente. Então, a gente precisa primeiro entender que somos diferentes, né? Temos composições corporais, metabólicas, de saúde completamente diferentes. E cada um está em busca da sua melhor versão, né? Talvez naquele momento aquele profissional não esteja na sua melhor versão, mas ele pode estar buscando. Ele pode estar realizando aí um trabalho com psicólogo, com terapeutas, com psiquiatra, para entrar, né, e tentar, de repente, se sentir melhor. Então, acho que ter uma visão do indivíduo, não só pela aparência, mas ter a visão do indivíduo como um todo. É algo muito mais amplo, né? É muito mais amplo. Ou seja, não temos nada contra o personal gordo. Tá tudo certo. Mas a questão não era nem tanto essa, é até mesmo pra gente compreender, porque da mesma forma que a gente olha o nosso paciente e a gente tenta compreender que existe muitos outros fatores à volta dele, exatamente, o profissional também. Eu posso me colocar numa posição em que eu tava falando sobre isso, que eu trato as coisas com muita praticidade, muita frieza, todavia eu sou muito emotivo. Eu vou carregando uma carga, eu já tive caso de chorar com uma paciente bariátrica, abraçar e chorar, e eu falei, pronto, destruí meu trabalho, eu nunca mais vou ter a passar credibilidade para ela, porque eu senti muito forte a dor dela. Então, às vezes, o profissional, de fato, ele pode estar num momento em que não é o momento ideal para ele, mas está buscando uma melhora. Todavia, o conhecimento acadêmico, ele tá ali com ele e ele vai ser efetuado de uma forma, um trabalho bacana. Temos que pensar que somos humanos, né? É disso que eu ia falar. Humanos, a internet está cheia de juízes. É muito palco sendo comparado, muito bastidor se comparando com palco. E, por exemplo, a gente estava conversando, eu me considero um cara muito controlado, mas eu sou um cara que eu perco muito fácil para Coca Zero, pô.
foi uma coisa que eu, tipo assim, é uma válvula de escape minha. E se a gente vai parar para analisar num ponto de vista de saúde, até certo ponto, até que ponto eu tô sendo coerente com a questão do equilíbrio. Só que a gente continua na busca. Eu consegui ter mais acertos do que erros que me fizessem mal pro corpo ao longo da jornada. Mas ainda tem coisa a ser ajustada, né? Só que hoje a gente tá muito olhando pro cara lá perfeito do Instagram, que mora na beira da praia, tem um abdômen trincado e tem 1 milhão na conta, e todo mundo só tem sucesso quando chega lá. E esse é um ponto importante, porque as redes sociais, elas aumentaram muito, né, a incidência de depressão, ansiedade e transtornos mentais, porque você olha aquele indivíduo, você vai achar que a grama dele é mais verde que a sua. E não é bem assim, sabe? Então, a gente precisa primeiro, trabalhar o autoconhecimento. Segundo, saber onde você quer chegar, qual o seu objetivo enquanto profissional, qual o seu objetivo com a sua profissão, né? Quem que você quer atingir, quem que você quer ajudar, qual é a sua missão. Então, quando você tem certeza do que você é e de onde você quer chegar, não importa se aquele profissional está assim, está assado, você vai seguir a sua linha, a sua trilha, que você vai chegar onde você quer. Ou seja, você recebe o mapa do tesouro. Quem tem que buscar o tesouro é você. Exatamente. E ninguém vai traçar esse caminho por você. Exatamente. E com relação à medicina, a gente falou muito de nutrição. É verdade. Você é acadêmica em medicina. Essa mudança, esse desejo de crescimento, você vai continuar atuante? Aí me suscitou um monte de interrogação aqui a respeito da Georgiane. Como você vê a medicina? Como você vai utilizá-la na sua prática na sua prática profissional? Vai conciliar com a nutrição? Vamos lá, fala um pouquinho pra gente. Com certeza. Então, esse desejo da medicina já vem desde a pandemia, vamos dizer assim. Então, acho que o momento da pandemia foi um momento de reflexão para muita gente, né? Momento de pensarmos, e aí, daqui para frente, como que vai ser, né? E durante a pandemia eu pensei, por que não? Será que eu consigo? Poxa, será que é possível? E vamos lá. E aí tracei uma rota sobre isso. E hoje eu estou caminhando aí para o 3º ano da medicina, completamente apaixonada, completamente mais apaixonada em estudar, em compreender a fisiologia, compreender os mecanismos, né, que ocorrem no nosso corpo humano e como que eu posso ajudar o outro. Então, eu acabei integrando esse desejo da medicina como uma meta de vida, mas também pensando, eu sou nutricionista, eu prezo pela qualidade de vida, eu prezo para que o meu indivíduo tenha saúde. Eu penso nas minhas condutas de fato que ele tenha melhora da sua condição. Eu quero auxiliar esses indivíduos através da medicina e da nutrição de forma unificada, tá? Então, não quero vou esquecer a nutrição, Sim. né? E a nutricionista? Não, agora eu sou médico, não sou mais nutricionista. Porque consegue, são profissões que interagem, né? Que elas conversam entre si. Então, a área da nutrologia e uma das áreas que eu mais amo, que é a endocrinologia. Então, trabalhar com endocrinologia, trabalhar com modulação hormonal para mulheres, pensar em mulheres pós-menopausa, abraçar, né, essas mulheres que precisam de tanto cuidado, né, de um atendimento humanizado. Então, através da nutrição, da qualidade de vida, eu quero somar, quero trazer aí... Pretende levar para a área acadêmica? Ah, com certeza. Não vou conseguir. Não vou conseguir. O professor nunca deixa de ser professor. Eu falo que eu não estou professor, mas eu sou o professor. Exatamente. E o professor, ele sente aquela falta, sempre o desejo de estar ali à frente, estar contribuindo. Essa empatia, eu fiquei muito movido a estar te perguntando, e eu quero muito entender. Essa empatia que você tem com o próximo, é fruto de questões familiares, educacionais? Me fala, que eu gostei muito dessa tua forma de trabalho, que eu repito, eu gosto de bater um pouco nessa tecla, Georgiane. A gente vive um mundo de egos, onde talvez o nosso conhecimento transbordado em uma fala muito técnica faz com que você esteja um nível acima do outro, quando pelo contrário, a sua prática, o retorno, o feedback que você tem com o paciente é o que te faz de fato ser um bom profissional. Mas isso é algo seu, é algo educacional, é algo dos seus pais? Fala um pouco pra gente da sua família, da sua formação. Acho que assim, somos movidos a inúmeros fatores, né? Ao longo da nossa infância, adolescência, vida adulta, relações. Eu gosto de pessoas, eu descobri isso através de fazendo terapia, fazendo acompanhamento. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer o bem, eu gosto de compartilhar.
Eu quero saber se o meu aluno está bem, o que está acontecendo, se eu vejo que ele se acidentou, eu mando uma mensagem, olha, você está bem, como que você está, se recupere, conte comigo. Eu acho que é isso, é a minha essência, e cada um tem uma essência. E eu venho de uma família simples, que eu tive que começar a trabalhar muito cedo, com 16 anos eu comecei a trabalhar em busca dos meus objetivos, em busca do que eu sempre acreditei. E ao longo disso eu fui fazer agronomia, quase uma engenheira agrônoma. Eu não conheço nenhum agrônomo. Aos 19 anos eu fui morar sozinha numa cidade, em República, não conhecia ninguém, fui morar sozinha, trabalhava com festas, né? Trabalhava os finais de semana, na madrugada, em bufês de festas, enfim. E aquilo ali sempre me fortalecendo, né? Porque acho que a dificuldade te fortalece, né? Quando você tem uma meta e você tá batalhando por ela, você vai dar muito mais valor ao seu processo, você vai dar mais valor ao próximo. E eu acredito no poder da atração, sabe? Eu acredito que quando você faz o bem vai voltar. Então eu não faço o bem porque eu quero que ele retorne. Eu sei que o bem que eu faço ao próximo, ele gera uma energia tão boa que as coisas irão fluir na minha vida de uma forma muito, muito, muito tranquila, leve. E que embora as dificuldades surjam, tentam me parar, me tropeçar, eu sei que eu vou conseguir vencer essas barreiras aí. Então, acho que é sobre isso. A gente costuma dizer que a gente atrai o que a gente quer, né? Mas, na verdade, eu costumo adaptar para o que a gente atrai, o que a gente é. Isso. E você aí achando que ela tá fazendo medicina porque ela é patricinha, tá vendo aí, ó? Tomou mais essa por dentro da cara antes de dormir. Visão, né? Tem-se essa visão de que a gente está sempre almejando o melhor em detrimento da questão financeira. Não que não seja importante para nós. Todos os nossos sonhos, eles são custeados pelo dinheiro. É interessante que a gente entenda isso. Todavia, nem sempre o dinheiro vai lhe trazer total felicidade. A felicidade com plenitude. Então é muito bacana a gente ver uma pessoa, repito, em um nível tão alto de conhecimento profissional e acadêmico, mostrar toda essa simplicidade aqui e um exemplo, assim como você é para mim e para os seus alunos, de que a gente batalha, a gente conquista, a gente pode chegar onde a gente sempre sonhou. Muito bacana mesmo. Eu sempre falo isso para eles, gente, você olha para uma pessoa, você não sabe o que tem ali atrás, você não sabe a história de vida dela, né? Então não se sintam inferiores, não se comparem, siga apenas o seu caminho. Porque acho que essa comparação é injusta. A gente estava batendo um papo, parece que a gente estava conversando sobre o podcast antes, sobre o consultório, a beleza, a mesa de mármore, aquela logo, como se fosse algo inatingível, ou você tem a obrigatoriedade de ter isso para que você seja inserida no mercado de trabalho. E o que você acha que é de suma importância para que o jovem hoje, o formando, seja inserido no mercado de trabalho? Que ele apenas comece. Que ele apenas comece com o que ele tem. Eu falo, gente, hoje eu tenho equipamentos bons, de última qualidade, mas eu comecei com equipamentos simples. Equipamentos que você pode comprar hoje em dia, que você pode dar seguimento à sua profissão, mas que deve começar. Você tem que começar de alguma forma. Não espere ter o máximo, tudo do bom e do melhor para que você possa começar a sua profissão. Então é isso, apenas comece. Apenas comece? Apenas comece com o que você tem e de onde você está. Georgiane, eu trago tudo aquilo que você disse aqui para minha vida. Bobo seria o aluno que não escute você. Eu gostaria muito de ter sido seu aluno, de todo o coração. Você, para mim, sempre foi referência e hoje você passa a ser muito mais. Não só pela profissional Georgiane, mas pela pessoa que eu acabei de conhecer. Espero que a gente possa dar continuidade a essa relação de amizade, porque você é e vai ser muito importante não só para mim, mas para todos que estão à minha volta dentro da área da nutrição. E receber esse carinho não tem preço. Não tem. Eu só agradeço também. Gostaria que você tivesse sido minha professora. Talvez hoje fosse mais uma. Mas a Mara Esquivar para o Bem também me encontrei no que eu faço. Sou apaixonado pelo estudo da mente humana e aliar isso com a alta performance, com o desenvolvimento também. E para a gente encerrar, eu queria primeiro agradecer você que ficou aqui essa noite com a gente no nosso primeiro episódio. Já manda
para os seus amigos que estudam nutrição, que a gente está com a Georgiane, a melhor aqui no nosso podcast, né? Talvez a professora dele, se você é do Rio de Janeiro, se você não for, já manda para o seu amigo paulista para fazer inveja nele, que lá não tem. E a gente está encerrando o nosso episódio de hoje. Infelizmente. A última pergunta que eu queria fazer para você, que eu levantei aqui atrás. A pessoa que hoje está lá no Instagram, vendo esse hype da nutrição e está pensando se faz ou não faz nutrição, para você que hoje é um símbolo acadêmico e profissional da profissão, o que você acha que o jovem que quer ingressar precisa ter para ser um excelente nutricionista como você? Bom, então, primeira coisa, a escolha do curso ela vai sobre as suas afinidades, né, com a área da saúde, com o que de fato o nutricionista ele tem como exercício. Se hoje você deseja ingressar no curso de nutrição e que você gosta, primeiramente, de gostar de pessoas, você tem que ter habilidades relacionadas à comunicação, então é um ponto importante. Eu não tenho habilidade com comunicação, não tem problema, você vai treinar, você vai se especializar nessa área. Comunicação, dedicação, estudo, né? Isso é o principal ingrediente que o indivíduo tem que ter, tá? Eu acredito muito sobre isso. Anotado. Infelizmente, uma pena infelizmente, mesmo. Isso é programa pra foi 5 horas. Foi a hora mais rápida que passou. É uma pena para vocês, porque eu ainda vou dar mais umas perguntas para ela aqui no off. Mas muito obrigado por ter acompanhado até a gente aqui. É muito especial a gente ter você aqui essa noite e principalmente Georgiane Vilar. Muito obrigado por inaugurar o nosso podcast, por tanta coisa boa. E melhor impossível. Você roubou a minha fala e a gente vai ficando por aqui. Excelente noite. Obrigado a todos. Obrigada a todos.